Oi, pessoal, certo? Depois de falar de toda a sintomatologia, a gente pode vir aqui para o diagnóstico. E aí faz total sentido, né? A gente falar dos sintomas, conhecer como é os sintomas, para a gente poder vir para o diagnóstico da doença sindrômica. Então a gente tem que pensar o seguinte: o diagnóstico ele é clínico, ele sempre vai ser clínico, o da insuficiência cardíaca. Então a gente, ao se deparar, né, ao analisar, perceber os sintomas, a gente vai saber se o paciente está com insuficiência ou não. E existem os critérios. E esses critérios são famosos e a gente precisa saber. São os chamados critérios de Framingham. Então esses critérios são famosos, são subdivididos. E a gente precisa saber que existem os critérios maiores e os critérios menores. Entendeu? Então a gente precisa entender o seguinte: a gente relaciona com a quantidade. Se a gente tiver, né, se a pessoa tiver a presença de 2 critérios maiores ou um critério maior e 2 menores, ele possui a insuficiência cardíaca. E quais são os critérios maiores, meu senhor? Dispneia, paroxística noturna, DPN, turgência na jugular, crepitações, cardiomegalia, né, a radiografia, edema agudo, terceira bulha, aumento, né, da pressão ventricular. Aí, perda de peso maior que 4,5 quilos em 5 dias em resposta ao tratamento. Critérios menores: edema de tornozelos, tosse noturna, dispneia, hepatomegalia, derrame pleural. Então, assim, você tem que saber, porque possivelmente na prova vai cair perguntando: cite 4 critérios maiores e 4 menores. Isso em questões abertas tem muita chance de existir. Inclusive no nosso simulado tem perguntas sobre isso. Então é super importante saber os critérios maiores e os menores. E aí, a partir do diagnóstico, eu já trago aqui a discussão dos quais são os exames complementares que a gente pode utilizar, né, para basicamente analisar. Um deles é o próprio ECG, é o eletrocardiograma, né, que é importante porque ele vai avaliar o ritmo cardíaco, ele vai identificar se tem algum infarto prévio, né, identifica se tem hipertrofia. Outro, a radiografia de tórax é útil, né, para ver se existe uma cardiomegalia. Aqui tá, cardiomegalia, radiografia de tórax, já é um critério maior. Né, existe o BNP, lembra que eu falei de um hormônio que é o natriurético, que ele tem um valor preditivo, certo? Então a gente tem que se ligar nisso. Se o valor estiver baixo de BNP, a gente já sabe que possivelmente não é uma insuficiência cardíaca, entendeu? Então tem que se ligar nisso. Aí normalmente qual é o valor, Milson? É de 100 a 400. Se é menor que 100, exclui, não é. Se é maior que 400, é provável que seja, certo? Aí, sorologia, eu posso fazer sorologia para doença de Chagas em algumas regiões que, né, existe essa relação. Fora isso, fora esses exames, eu ainda posso falar de outros. O próprio ecocardiograma, vão anotando, viu? O ecocardiograma, ele faz com que a gente consiga perceber aquela fração de ejeção que eu falei para vocês. É o eco que vai dizer a porcentagem, se ela está diminuindo ou não. A questão da dilatação das câmaras cardíacas é o eco. Se existe uma valvopatia, alguma coisa do tipo, é o próprio eco que analisa. Se existe uma hipertrofia dos ventrículos, ele mesmo que vai analisar, entendeu? Então a gente sabe que a hipertrofia é uma resposta adaptável, né, do coração, né? O músculo vai ficar mais espesso, porém a hipertrofia é vista pelo eco. Temos que se ligar nisso, certo? Então sempre relacione ao eco essas 3 mudanças: fração de ejeção, dilatação e hipertrofia. Já a ressonância magnética consegue analisar o que? Edema, fibrose do miocárdio. Ela é altamente sensível a edema e fibrose do coração. Então isso é um sinal precoce também para lesão do coração, certo? Perfusão do miocárdio, se a perfusão estiver reduzida,
entendeu? Então, se o suprimento estiver baixo, a ressonância vai avalizar, vai analisar e avisar. Temos a TC, né, a tomografia, que se existe calcificação das artérias coronárias, né, se a coronária interventricular posterior, anterior, o circunflexo, né, a do nosso atrial, se existe, ela vai avisar. E a do paciente que eu atendi, que eu disse que tinha IC, ele tinha calcificação no ramo direito, da artéria coronária direita, e tinha também na circunflexo. Desculpem. Então, existia grande calcificação, certo? E também, né, a questão da cintilografia. O que é a cintilografia, meu senhor? Ela praticamente é uma ferramenta que vai avaliar a perfusão sanguínea. É um tipo de exame também, certo? Só que bem mais detalhado, só que é muito mais caro. Então, ele analisa a viabilidade do coração, se o coração continua funcionando há quanto tempo de vida tem, se as células estão funcionais, se está comprometido. Então, a cintilografia também vai ser clara para a gente. Então, assim, de uma forma geral, eu trago para vocês os exames laboratoriais, os exames de imagem, né, e os exames gerais, assim, que a gente pode analisar para confirmar a IC. Lembrando que os exames só confirmam de onde provocou, né, onde veio o ateroma, etc. O diagnóstico, ele é clínico.